Vamos de entrevista agora porque o inverno começa oficialmente no domingo e deve trazer mudanças no tempo para Santa Catarina. A previsão aponta para uma forte queda nas temperaturas e possibilidade de geadas em diversas regiões do estado. Além do frio, a influência do El Niño pode favorecer períodos de chuva dentro ou até acima da média nos próximos meses. Para orientar a população, a Defesa Civil catarinense lançou até uma página especial com informações e alertas sobre a estação. E aqui em Blumenau nós temos o Alerta Blue. E é sobre isso que eu converso hoje com o meteorologista Gabriel Cassol. Tudo bem, Gabriel? Bem-vindo. Bom dia, tudo certo? Boa tarde, que bom tê-lo aqui, Gabriel. Para a gente falar do trabalho do Alerta Blue, porque está vindo aí o início de uma nova estação. Sim. O inverno começa oficialmente que horas no domingo? O inverno começa por volta das 5 horas da manhã na madrugada do domingo, né? Mas essa mudança nas temperaturas, ela já vinha acontecendo já há algumas semanas, né? De modo geral, esse outono aqui em Santa Catarina tem sido com temperaturas até um pouco abaixo da média, então tem um frio mais frequente ao longo desse outono e esse padrão deve predominar ao longo das próximas semanas também. A gente percebeu já nessa semana temperaturas baixas ao amanhecer, 9, 12, né? Ficou nessa média, né, essa semana? Isso, aqui em Blumenau ficou mais ou menos nesse patamar, né, de temperaturas mínimas no início das manhãs, tardes mais agradáveis, né? Temperaturas máximas aí oscilando em torno dos 20 graus, então tem tido dias mais agradáveis aqui na nossa região, né? Agora para a próxima semana a gente vai ter sim um declínio na temperatura, principalmente a partir da terça-feira em diante, tem uma nova massa de ar frio de origem polar começando a avançar sobre a região sul e vai trazer queda nas temperaturas a partir da terça-feira em diante, onde tem até mesmo possibilidade de geada aqui sobre a região do Médio Vale do Itajaí. É mesmo? Então a gente pode esperar o friozinho junto com a estação oficial, o inverno, a queda das temperaturas e junto com isso vocês aqui no Alerta Blue fazem uma leitura para Blumenau, para a região, de como estão esses dados. Por exemplo, Santa Catarina, de modo geral, por causa da influência do El Niño, deve ter mais chuva. Também está prevendo aqui para a região do Vale. Exatamente. De modo geral, o El Niño ele favorece isso, né? O aumento na frequência das chuvas. O El Niño, nesse momento, ele já está configurado no oceano. É uma região específica que os meteorologistas monitoram lá no Oceano Pacífico Equatorial. O oceano já está mais aquecido, só que a atmosfera ainda não começou a responder a esses efeitos. Ela leva cerca de algumas semanas, até alguns meses, para começar a responder a esses efeitos do aquecimento do oceano. E esses efeitos nós vamos começar a observar a partir principalmente do final do inverno e principalmente na primavera, onde é o período mais concentrado, onde devemos ter esse aumento na frequência das chuvas aqui na nossa região e com certeza a região do Médio Vale vai sim sentir esses efeitos. Eu imagino que sim. A gente falava no comecinho da entrevista que a Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina fez uma página com todas as informações sobre o fenômeno climático, mas que bom que aqui nós temos o Alerta Blue, que também faz a leitura desses dados, né, para poder trazer essa realidade para Blumenau. E vocês também têm com base o NOAA, né? Exatamente. Quando a gente fala de El Niño e Laninha, esse tipo de fenômeno, o órgão responsável por fazer o monitoramento desse fenômeno, que define ou não se é um fenômeno, é a NOAA, é a Agência Nacional Americana. Então eles que definem. E na última atualização da NOAA, eles já divulgaram que o El Niño está em atividade, né? Como eu falei, ele já está configurado. A única incerteza é com relação ainda qual que é a intensidade. A gente espera e já sabe que o pico de atuação dele vai ser no decorrer da primavera, início do verão. Mas ainda tem uma incerteza se a gente vai ter um El Niño muito forte ou apenas um El Niño de forte intensidade. De qualquer maneira, vamos sim observar os efeitos dele aqui na região sul do Brasil, com um aumento na frequência das chuvas. A gente sempre deixa claro, Vanessa, para a população, para elas até entenderem um pouco o efeito do El Niño. A única certeza na meteorologia que nós temos com relação ao El Niño é que ele aumenta a frequência das chuvas, né? Então a gente vai ter sim meses mais frequentes. Só que o El Niño sozinho, apenas o El Niño, ele não é um fator preponderante para causar um desastre natural, né? Como a gente vem observando até notícias nas mídias nas últimas semanas, né? Fazer esse alarde, né? Exato. O El Niño, ele aumenta a frequência das chuvas, mas ele é apenas uma peça de um grande quebra-cabeça na atmosfera, o qual ele precisa estar junto com outros fenômenos ali, onde nós só conseguimos observar esses outros fenômenos com poucas semanas e poucos dias de antecedência. Então, por isso é importante nós chegarmos mais próximo, principalmente da estação da primavera, onde estamos aguardando, sim, o maior impacto do El Niño, onde nós vamos começar a observar se o El Niño vai atuar sozinho ou se vai ter outras condicionantes atuando junto, onde podem se proporcionar aí um evento de muita chuva sobre uma determinada região e causar enchentes ou até mesmo
deslizamento de terras aqui na nossa região. Então a Defesa Civil de Blumenau está monitorando, está acompanhando esse fenômeno aí ao longo dos próximos meses. Inclusive, o Alerta Blue está junto com a Defesa Civil, que está há algum tempo, já semanas, meses, em ações, né, para poder preparar, digamos, a cidade para qualquer situação. Então, tudo está sendo acompanhado também, né? Exatamente, estamos acompanhando já esse fenômeno já há alguns meses, né, desde ali do final do verão, estamos acompanhando o andamento desse fenômeno e cada vez, à medida que vai chegando mais próximo, a gente vai ter uma maior confiabilidade na previsão. Então, a partir do momento que nós tivermos um cenário de chuva intensa sendo prevista para a região de Blumenau, nós vamos começar a emitir esses avisos meteorológicos, esse alerta para a população ficar atenta, né, e aguardar. Como a gente está falando de uma previsão com muito tempo de antecedência, nesse momento nós não conseguimos ver, não existe tecnologia no mundo para saber qual que é a região do sul do Brasil que vai ser impactada. Porque às vezes pode ser o Rio Grande do Sul, pode ser Santa Catarina, pode ser só o oeste de Santa Catarina, pode ser a região do Vale do Itajaí. Então é preciso a gente chegar mais perto para quando a gente fala de previsão do tempo, existe uma incerteza, né? Então quanto mais longe esse horizonte da previsão, mais incerto é. Então, quanto mais próximo a gente vai tendo essa maior certeza e vai avisando a população. Gabriel, falamos do El Niño, vamos voltar para o inverno. Quais serão as características do inverno? Você falou, mais chuvas para a primavera. Deve ser um período chuvoso o inverno em Blumenau? Naturalmente, o inverno em Blumenau ele já é um período um pouco mais seco com relação à época do ano, né? O inverno é um período que menos chove em Blumenau. Só que, nesse inverno, a gente vai ter já a influência do El Niño. Apesar dele ainda estar de fraca intensidade, mas ele está configurado e vai ganhando força no decorrer do inverno. Ou seja, os próximos meses, a partir de julho em diante, devemos ter meses com precipitações acima da média aqui sobre a região do Vale do Itajaí. Então, a partir do mês de julho, a gente já deve começar a observar esses impactos, né, com aumento na frequência das chuvas, e principalmente ali o mês de agosto em direção à primavera. E aí a gente vai aumentando esse impacto aí do El Niño no inverno. Então, a gente deve ter um inverno com chuvas acima da média e com relação às temperaturas deve ser um inverno dentro da normalidade até, principalmente nesse mês de julho agora, a gente deve esperar um mês de julho com temperaturas abaixo da média, ou seja, o frio vai estar presente, pelo menos aqui no mês de julho a gente vai observar isso. Gabriel, você lembra qual foi a temperatura mais baixa em Blumenau nos últimos anos, registrada aí? Nos últimos anos a gente teve temperatura de 2 graus registradas, né, na região central ali de Blumenau, onde a gente tem a estação meteorológica do Parque Ramiro. Então a gente já teve temperaturas nesse patamar. Pode chegar perto, será? A gente pode ter amanhecer aí de 4, perto de 2, tu acha? Nessa próxima semana ainda não. A gente deve aguardar temperaturas mínimas ali em torno de 5 graus, né, no amanhecer em Blumenau, então não vai chegar com toda essa intensidade. Mas no decorrer do mês de julho, o frio ainda vai estar frequente, ainda vamos ter nova massa. Para quem gosta de inverno, então tem essa expectativa. Exatamente. Então, ao longo do mês de julho existe sim a possibilidade de a gente ter novas massas de ar frio atuando por aqui, trazendo mais declínio na temperatura, né? Então, vamos ter o frio nas próximas semanas. O que a gente tem percebido é que muitas vezes começa ali 9, 12 graus, mas sobe muito a temperatura, tá? Mais de 25 graus ao longo do dia. A gente deve ter uma regulação, de certa forma, nas próximas semanas, não esquentar tanto à tarde? Exatamente. Com essa nova entrada dessa massa de ar frio que vai vir a partir da terça-feira, principalmente em diante, tanto as temperaturas mínimas quanto as máximas vão declinar bastante. Então a gente vai ter temperaturas máximas mais baixas, então vamos ter aquela sensação de frio até mesmo durante as tardes, que apesar do sol não vai esquentar tanto, né? Então vai precisar assim usar o casaco, ter o agasalho ali ao longo dos dias. Que a gente já se prepara, coloca o casaco, vai tirando ao longo do dia, pode ser que nas próximas semanas a gente fique bem agasalhado durante todo o dia, né? Exatamente. Gabriel, obrigada pela presença aqui, trazendo essas informações importantes pra gente. Alerta Blue, qual é o contato hoje, quem quiser informações e acompanhar todos os boletins? A população pode acompanhar todas as nossas informações, tanto a parte de previsão do tempo quanto a parte de avisos meteorológicos, através do site da Defesa Civil de Blumenau. Então, Defesa Civil de Blumenau, você já encontra essa informação. E também através do aplicativo Alerta Blue, onde a pessoa pode ter na palma da mão todas essas informações de previsões e alertas, né, e todas as informações estão disponíveis dentro do site da Defesa Civil e do aplicativo Alerta Blue também. Maravilha. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Até. Eu que agradeço.